madrugada, shalom, shalom, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, né, a uma live com a doutora Lana, direto do Recife. O negócio está sério, direto do Recife, nossa, uma próxima parada, né? Estamos vendo se vai acontecer em janeiro ou em março, mas vai acontecer. Primeiro trimestre, se Deus quiser, nós estamos em Recife aí, realizando os 50 anos da doutora Lana, regado na praia, com tudo liberado, para a galera que vai chegar, financiamento e patrocínio do seu Bruno vai patrocinar, tá certo? Então vamos ver como é que isso vai evoluir, se a gente vai conseguir estar nos 50 anos lá, ou se logo depois, em março, né, estaremos juntos, mas eu creio que até março nós estamos juntos no Recife aí, fazendo o trabalho, né, posterior à nossa passagem nos Estados Unidos. Lembrando a galera da Europa que estamos chegando em solo português, dia 5 e à noite em Setúbal, temos palestra em Setúbal, depois dia 7 e 8 em Zurique, depois nós vamos estar no Porto dia 12, 14 e 15 em Madrid, depois no Espinho, 21 e 22, né, Portugal, 25 em Setúbal, Portugal de novo, depois nós estamos indo para Munique, 27 e 28, e finalmente 30 em Genebra. Né? Então você que é dessas áreas, você faça contato comigo no zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, a gente bota você em contato com os organizadores aí da Europa, e nós já estamos montando a agenda 2024, para setembro e outubro Europa, e fevereiro Estados Unidos, e o Recife agora em janeiro ou março de 2024. Né? Nós vamos para a terrinha, lá para a terrinha, para comer macaxeira na beira da praia com manteiga, né? Com manteiga. Com manteiga. Isso aqui é bom, né? Comer um bolo de moleque bem feito, outra coisa boa, né? A gente pegar, né, toda essa culinária maravilhosa do Nordeste, que é extraordinária, né? E você é nosso convidado a estar com a gente no Recife. Então, você que é dessas áreas aí ao redor, João Pessoa, né, de Maceió, faça contato com a gente, porque nós já estamos montando já a maneira como vai acontecer esse evento lá com a doutora Lana. Né? O assunto que nos traz aqui é um post que nós fizemos ontem, que está provocando, né, uma grande comoção no meu Instagram, estava explicando para a doutora Lana, a respeito de uma mãe que ela leva 2 filhos até o Corpo da Guarda da base naval de Aratu, Bahia. Não sei se já tem alguém da Bahia aí, né, mas se tiver alguém da Bahia, já se manifeste, se tiver alguém de Aratu, já se manifeste, e nós vamos fazer a leitura psicológica da mulher atual, usando como base o que ocorreu em Aratu, né? Tamanha a gravidade desse processo de impacto, justamente, né, no dia que eu postei, que foi a votação dos conselhos tutelares, né? Os conselheiros tutelares. Então, a gente vai abordar, inclusive, a função do conselho tutelar nessas questões e como nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, nós temos que nos comportar diante do quadro da mulher atual. Né? Nós temos que lembrar que nós temos uma mulher ainda biológica, analógica, que ela está gerando filhos. Talvez nos próximos 10, 15 anos nós já não tenhamos mais essa função procriativa e também de educação, já que o Estado ele vai requerer os filhos dos pais. Né? Esse é o momento que a gente atravessa, nós estamos num período talvez muito curto, né, de execução de maternagem e de paternalidade. Em breve, o Estado vai assumir isso, né, já a partir dos 2 anos de idade, até onde eu tenho acompanhado, e talvez nós tenhamos o ressurgimento de Moisés, não é isso? Né? Pais escondendo seus filhos do Estado. Quer dizer, isso é uma possibilidade no futuro breve, né? Como aconteceu com Moisés, quando a geração dele foi caçada, literalmente caçada, e os pais, né, tiraram ele de circulação e, na sequência, colocaram no Nilo. Você conhece a história, vai cair na mão justamente da filha de Faraó, que não tinha filhos, e ele cresce como príncipe do Egito. Né? Mas fato é que a história ela parece estar se reescrevendo, né? E as crianças viraram objetos de caça. Né? A doutora Lana vai falar um pouquinho do filme também, a respeito do Liberdade, ok? E da maneira como é o impacto disso hoje na leitura psicológica, e vamos trabalhar aqui juntos. Gente. Então, preciso que você, né, escreva da onde você está, colocando 4 palavrinhas, dando bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, e se colocando, né, se você está na América do Norte, América Central, América do Sul, no Oriente, na África, na Europa, na Oceania, se você está na Antártida, então você coloca para a gente aí, porque eu sei que nós já chegamos à Rússia. A Rússia nós já chegamos, então queremos saber da onde você está nos assistindo, ok? Então, para nós é muito importante, tá bom? Então vão escrevendo aí, ó, pessoal de Campina Grande, já colocaram aí também, ok? Tem um pessoal de Jundiaí, muito bom. E tivemos, inclusive, com um casal de pastores, né, na imersão de Cunha,
que aconteceu agora, no mês passado, de setembro, e vamos ter uma nova nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Quando eu volto da Europa, nós vamos fazer uma imersão em Cunha. Então, você pode, deve estar comigo, e nós estamos com o Esquadrão Águia, o Fator RH, com 7 módulos também divulgando para a galera. Né? Então, já deu um tempinho de uma galera entrar, já dei todos os avisos. Né? Finalizando com o Zap, 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49. Né? E você entra na lista de transmissão. Doutora Lana, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Shalom, shalom. É um prazer imenso estar aqui novamente no canal do Dr. Alex, que sempre está nos munindo dessas informações tão preciosas, né? E a gente estava conversando antes sobre essa questão do que aconteceu na postagem que ele fez, né, deste acontecimento, que a gente está vendo, né, professor Alex? Essa, na verdade, a parte preditiva, ela começou lá no início, talvez, desse século, né, programando essa mulher para este momento atual. E nós então estamos percebendo exatamente isso, né? A partir do momento que uma elite tira da mulher as funções da mulher, inclusive trazendo toda essa ideologia que está hoje imperando na sociedade, onde cada papel feminino e masculino foram completamente distorcidos da sua criação original, e nessa distorção nós estamos vendo os resultados. Então, aquele seu vídeo, no fundo, foi uma projeção de 100 anos, mais ou menos, culminando naquilo que a gente está vendo hoje na nossa sociedade. Conselheiros tutelares aqui, inclusive, de 100 pessoas que eu falava, 100 não conheciam nem o que era isto. Ou seja, não se sabe, a sociedade está cada vez mais alheia, sem nenhum tipo de conhecimento social do seu papel. Os papéis foram completamente invertidos, distorcidos, e hoje nós estamos vendo essa premeditividade. Assistir também, gosto muito de assistir os filmes que o sistema coloca, porque é antecipar os acontecimentos. Então, eu assisti o Som da Liberdade e, em seguida, A Resistência, que é um outro filme que eu indico. O que é que ele já mostra? Primeiro, ele já começa a mostrar que quem vai nos substituir é a IA. E eles mostram, inclusive, nesse filme, que a IA tem um coração melhor que o coração. Porque a ideologia trabalhada nas escolas, nos centros universitários, está conduzindo a. Então, Okay. o seu do que eles colocaram dessa grande guerra entre papéis. Lana, tu tá chegando com um pouco de delay para mim. Dá uma olhadinha aí na tua internet, que tá dando um delay em alguns momentos aqui, uma interrupção. Não sei se mais alguém teve um problema, né? Dá uma olhadinha aí para poder ver. Então, olha, gente, o que a doutora Lana está colocando. Ela falou de uma situação de 100 anos, né? A gente pode até retroagir isso, né? Ao período pagão, né? Ao período pagão, né? E podemos chegar até o Éden. Se a gente for, né? Voltando, nós vamos chegar no Éden, onde Eva atenção, algumas foi o fato da mãe usar no plural o termo pais. Pais. O seu olhar lá, né, o que aparece é que as crianças elas teriam pais biológicos diferentes. Né? E olhando a cena, a gente observa também que tudo indica que esses pais seriam, né, militares dessa base naval, né, porque ela procura justamente à noite a base naval no comando da guarda, né? Bem ali na guarda, ok? Ela se apresenta ali, e no momento que ela se apresenta, né, nós temos ela em zona de sofrimento, em zona de sofrência. Né? Então, ela se apresenta em zona de sofrimento, em zona de sofrência, essa mãe, e na sequência nós temos as crianças, né? As crianças em sofrimento, pedindo, inclusive, uma delas, eu creio que a mais velha, para ser abrigada, né? Para poder ser abrigada agora lá no quartel. Né? Você, quando olhou a questão da cena, né, diante do que está acontecendo com a mulher, né? Você que está nos assistindo aqui, você teve qual a impressão que você teve em relação ao ocorrido? Né? Eu tenho alguns milhares de comentários lá nessa postagem, né? Nós já ultrapassamos a casa dos 200 mil visualizações, acho que tem mais de 2 mil comentários lá. Eu ainda nem comecei a comentar ainda, né? Então é o comentário de uma pessoa fazendo comentário e todo mundo dando a sua impressão dos fatos. Mas você, Lana, quando você vê aquela cena, né,
baseada em toda essa questão de desorganização do feminino, ok? Diante agora de um masculino que também parece, até se provar o contrário, não está presente na vida não só dela, como dos filhos, né? Porque ela usou o plural, ela falou pais no plural, e tudo indicando que seriam militares daquela base, né? Até porque ela escolhe à noite, né, um momento, né, que vai repercutir no quartel, né, vai repercutir no quartel, e ela tinha a liberdade de expressão, porque não havia veículo entrando nem saindo. Então, você vê que é uma cena que ela está bem orquestrada, a cena está bem orquestrada, né? E o mais complexo é nós também vermos os militares gravando a cena, creio que até para mostrar para os militares em questão o que aconteceu, né, em cima disso, e isso cai na rede, o que é outra coisa também bastante interessante do ponto de vista sociológico, porque não há mais compaixão, nem pela figura da mulher, nem pela figura das crianças, né? É como se fossem carniças sendo expostas publicamente, né? Então, uma tragédia que ela é explorada publicamente, ok? Como se fosse um entretenimento, né, para as pessoas que assistem. Né? Então, qual é a tua leitura dessa coisa macabra, perversa, maligna que nós estamos atravessando nesse início de século? Então, espero que agora tenha voltado e voltou bem. Eu consegui estabilizar aqui a nossa internet. O que nós estamos hoje presenciando, né, com toda plenitude, além dessa questão midiática, né, então essa exposição a esse processo de alienação parental. A alienação parental ali é clara, é absoluta, tanto do pai quanto dessa mãe, dessa figura, que dentro de um processo de exposição traumatiza aquelas duas crianças traumatizadas, onde, se a gente não conseguir, através de algum processo psicoterapêutico, através de um acolhimento, de trabalhar essa autoestima e pelo menos uma figura de apoio para essas crianças, as consequências para elas serão totais, no futuro muito, muito próximo. E o que a gente vê é exatamente isso, a alienação parental, esse processo desse esquecimento, né, da nossa dimensão espiritual, ou seja, os valores que foram todos relativizados, faz com que a sociedade viva ou muito distraída ou completamente alienada. Agora, nesse conceito, né, vamos sair do conceito de distração e alienada, né, para a gente entrar no processo perverso maligno, né, porque em off, nós dois estávamos conversando, né, de algumas figuras históricas, né, como é o caso do Stalin, do Che Guevara, né, e de tantos outros que fizeram uso, inclusive das suas filhas, sexualmente, né, a questão do filme mostra, né, uma elite se servindo de crianças como cardápio, né, desde envolvendo adenocromo, desde envolvendo, né, os órgãos, desde envolvendo a questão sexual, né, no que tange a questão de abuso. Né, e naquela cena em questão, nós vemos duas crianças totalmente vulneráveis gritando, né, por socorro, como infelizmente nós vimos alguns adultos praticando isso, né, infelizmente depois do 30 de outubro, culminando com o 8 de janeiro e culminando agora com prisões aí de 17 anos, 20 anos, 30 anos, né, 40 anos de prisão por uma má conduta, que de fato ela também ocorreu, essa má conduta, né, na condução agora de um deslocamento, eu vou usar um termo bem nordestino, destrambelhado, né, destrambelhado. E aí destrambelhou geral e nós temos que assistir, né, algo que a gente não gostaria de ver nem ouvir, como foi o que aconteceu com essa família em questão, né, porque essas crianças estão sendo untadas para um processo, né, de um acolhimento perverso e maligno. Né? Então, dentro desse conceito, perverso e maligno, envolvimento com drogadição, prostituição, drogadição medicamentosa, ok? E toda essa parafernália que está envolvendo, né, as nossas crianças e jovens na atualidade, Lana, o que você entende que a gente pode esperar ainda nesses próximos 7 anos, com toda essa velocidade desse relógio de acontecimentos, essa pauta pagã, né, ela avançando, porque de fato ela está avançando, a pauta da pedofilia, ela está avançando, né, a descriminalização do abuso, ela está avançando, né, e os impactos nós bem conhecemos, você inclusive está para lançar um livro, né, e eu estou entrando contigo nessa, né, como quem faz o costurar agora dessa colcha de retalhos, para a gente poder entender para onde tudo isso vai e como nós vamos lidar nesse ambiente de hostilidade máxima. Qual é a tua leitura para os próximos 7 anos? Qual é a tua leitura para nós sermos surpreendidos, provavelmente, com o resultado desse conselho tutelar totalmente diferente daquilo que a gente gostaria que ele fosse, porque eu creio que é isso que aconteceu, não tenho dúvida que vai ser dessa maneira, porque a gente percebe uma grande orquestração, né? Há uma orquestração e ela é global, local. Né? Então,
como as famílias, você entende que elas possam agora tomar medidas de prevenção, correção, contenção e contingenciamento para a gente não ter que lidar com o dano que é a pós-venção, que é justamente, né, um filho drogado, prostituído, né, uma pessoa envolvida com uma ação marginal, com uma ação de corrupção, ok? Então, como é que a gente lidaria enquanto família nesse cenário, segundo a tua visão, nos próximos 7 anos? Então, ainda bem que nós estamos aqui no seu canal com essas quase 100 pessoas, que são pessoas que entendem que nós estamos numa guerra, e é uma guerra espiritual. E dentro dessa guerra espiritual existe uma elite que está, vamos imaginar uma pirâmide, existe a elite que está ali no topo dessa pirâmide, que produz essas pautas de maneira pagã, porque eles praticam, é uma prática deles, principalmente porque tanto a sexualidade quanto o dinheiro é tudo energia. E existe o quê? Nós somos todos energia. E essa prática que eles, da elite, utilizam através da pedofilia, através do sexo com crianças, tudo eles vão se fortalecendo dentro dessas energias. E você que está aqui, você que acompanha o Dr. Alex, você tem uma certa noção de que isso acontece. E é importante, cada vez mais, que as pessoas entendam. Do mesmo jeito que as pessoas não sabiam nem da figura desse conselheiro tutelar, eles também não têm conhecimento, doutor Alex, dessas práticas escondidas, embutidas em ideologias que são apregoadas e que foram muito bem orquestradas para que todos nós aceitássemos como o melhor. Então, o discurso deles são sempre muito bonitinhos. Então, eles apresentam o amor, eles apresentam a inclusão, eles vêm com esse discurso, principalmente orquestrado da elite, mas por trás disso é uma porta super larga, é uma porta muito, muito larga. Por isso que eles querem reescrever toda a história, por isso que eles querem reescrever a Bíblia. Por quê? Porque quanto mais a porta é estreita, menos eles têm acesso. Eles têm acesso, por quê? Porque eles precisam dessa porta larga, eles precisam dessas energias das trevas, propriamente dita, para implantar na sociedade e fazer com que os seus servos, aqueles que entram nessas ideologias de maneira ou distraída ou alienada, mas que eles passam a se tornar os reprodutores do que essa elite coloca e estabelece. Então, eu estava ali explicando a diferença entre o que eu vivi, que estaria dentro da reprodução do que a elite faz, e o que significa o som da liberdade, as crianças que são sequestradas, que são apresentadas no cardápio para essa elite utilizá-las como o quê? Como objeto. Eles são objetos. Por isso que a frase mais impactante do filme é que as nossas crianças não estão, os filhos de Deus não estão à venda. Essa frase, ela significa que todos nós precisamos acordar e despertar para essa força e agir. Então, o que é que eu convoco? Você não sabia o que é um conselho tutelar? Você se atenha ao que ele faz, ao papel. O que entrou lá é o mesmo de sempre, porque eles dominam todas as áreas, eles conseguiram sequestrar todas as áreas políticas e sociais do nosso Brasil, essas ideologias com os seus marionetes, eles sequestraram todos os espaços, que traz para a sociedade a força representativa da lei e da ordem. Eles é que estabelecem a lei e a ordem, ou seja, ir lá, ficar em busca de liberdade, ficar em busca de uma prova do que aconteceu dentro de uma eleição, foi considerada errada. Por quê? Porque quem executa a lei e a ordem está dominado por essas ideologias. Deixa eu te ajudar nisso, Lana. Nós não vamos enveredar nisso, não vamos enveredar. Nós vamos nos ater à questão, né, do que está acontecendo com a criançada. Por quê? A questão do que o mar levou, o mar já levou. Né? Esse é meu entendimento. Águas passadas não vão mover moinhos, não vai mover. Né? O que nós temos agora é um grande desafio. Né? Então, eu entendo que nós precisamos, né, implantar com urgência os núcleos de acolhimento humano, isso é prioritário. Né? Eu entendo que as igrejas deveriam já estar abertas 24 horas por dia, 24 horas por dia. Nós deveríamos já estar, né, catalogando os danos que não são pequenos. Nós temos que pegar os desempregados, os subempregados e montar os núcleos de cooperativas dentro dessas igrejas para acabar com o problema dentro das igrejas e depois ao redor dessas igrejas. Né? Nós temos muitas igrejas aqui no Sudeste, muitas no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste. Então, na verdade, nós temos bases inteligentes que não têm funcionado de maneira inteligente. Esse é o grande questionamento que eu faço para esse tempo. Né?
Eu vejo todo mundo reclamando muito, falando um monte de coisa, mas sem atitude prática nenhuma. Mas o que E a atitude prática, Lana, que a gente tem que fazer agora, é cuidar de pessoas. Nós temos que cuidar. Tá certo? Então, dentro desse cuidar de pessoas, né, você, como uma pessoa que sobreviveu a uma tragédia, né, que não aconteceu uma vez só, não foi com uma pessoa só, então isso, infelizmente, não é uma prerrogativa nordestina, nós temos isso também no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, no Norte. Né? Então, a questão do filme, ele aborda, né, essa tragédia com muita profundidade. Né? Essa questão do filme da resistência mostra que o ser humano, né, ele está em extinção, e é verdade, nós já sabemos disso, que a condição analógica, biológica está em extinção, a função procriativa está em extinção, o sexo presencial, o toque, ele está em extinção. Quer dizer, então muita coisa começou a ser extinta e numa velocidade muito grande, né? Muito grande, muito rápido. Quer dizer, nós estamos aí em menos de 2 anos com modificações que levariam séculos para acontecer, e que está acontecendo em 2 anos. Nós estamos vendo em 2 anos uma frieza, né, uma maneira perversa e maligna das próprias pessoas em lidarem com as tragédias, sem a menor compaixão. Né? Morre um animal dentro de casa, é uma tragédia. Morreu o avô, a avó, o pai, a mãe, não é uma tragédia, mas o animal é uma tragédia. Né? Nada contra, tudo a favor, porque eu tenho 2, nós já perdemos 2, e realmente é uma tragédia, porém, mais tragédia é eu ter perdido a minha mãe, ter perdido meu pai, ter perdido meu sogro. Então, são coisas que a gente entende que o impacto, né, ele é maior, porque nós estamos falando de um semelhante a nós, de um semelhante a nós. Porém, as pessoas abandonaram, esse é o termo, abandonaram o conceito de humanidade. Como é que você percebe um resgate dessa humanidade diante de toda essa ação perversa, maligna, pré-deditiva, né, de preparação para um estado de dominação total? O que você então enxerga que nós poderíamos fazer? então a frase que eu mais tenho utilizado ultimamente é mantenha-se humano. Olha, Manter-se humano é muito importante atualmente. E dentro dessa dimensão espiritual, biológica e espiritual e social e também psíquica, né, que é a nossa dimensão humana nessa tridimensionalidade, é como a gente se vê. O que é importante? Entender a existência a nível de você existir para o outro. Você existe porque existe em função do outro. E esse outro, você hoje está sendo, principalmente, infelizmente, eu vou ter que falar, a religião foi totalmente dominada, doutor Alex. Né? Você vê pastor hoje defendendo o aborto. Você vê hoje o Papa Francisco dentro dessas ideologias. E isso está sendo enraizado e transformado dentro dessas ideologias que a gente estava falando, que é dentro de uma cultura extremamente pagã, onde o ser humano, onde os filhos eram oferecidos a divindades pagãs, uhum. e hoje a gente está vendo isso sendo, está retornando com muita força. Então, esse existir é você sair de si e olhar para o outro. Então, é a forma de você se manter humano e a forma de você se proteger. Principalmente quando você conseguir verdadeiramente sair de si, sair desse seu ego, dessa sua inação, de ficar com, como a gente fala aqui, olha, levanta, gente, sai, tira a bunda do sofá e vai para a rua, vai para a ação. Vê a tua sociedade, vê as tuas crianças, acompanha o que acontece nos conselhos tutelares ao seu entorno. Eu me lembro, Lana, que numa das lives você passou por uma situação constrangedora quando você pediu um pai para ouvir um filho. Tá? E aquilo ali me marcou, né? Porque você é uma voz que clama no deserto. Né? Eu venho também agindo dessa maneira, e muitas das vezes a gente esbarra na falta de percepção e de compreensão desse adulto, no trato das questões. Né? Mas eu queria explorar agora, né, 3 pontos que eu creio que são determinantes em cima dessa travessia que nós estamos fazendo, e não é de Milton Nascimento, né? Não é a travessia do Milton, né? Aquela travessia é bonita, mas a que nós estamos atravessando, ela é bem complexa, ela é bem hostil, bem hostil. Então, dentro desse conceito de complexidade, de hostilidade, né, como você percebe a mulher agora, aonde ela vem sendo esvaziada, né, e vai ser mais forte nesses próximos 7 anos. Né, a gente chega a 2030 já com a fabricação humana, então o útero feminino, né, ele vai ser descartado porque ele pode produzir um ser humano com defeitos. Né, esse é o termo que vai ser utilizado para poder justificar a paralisação reprodutiva, né, da figura da mulher, e também para não correr o risco de um espermatozoide defeituoso, eles vão trabalhar, como Israel recentemente, através de célula-tronco. Né? Célula-tronco criando embriões humanos. Isso já está em curso. A criação de órgãos humanos via impressora 3D. Isso já está em curso. Então, essa mulher esvaziada, como é que ela vai se achar no meio dessa travessia?
Dois, a visão de família que você tem para um futuro breve. Por quê? Hoje a família é plural, né? Então nós temos uma família heterossexual, homossexual, bissexual, transexual, polissexual. Eu vi isso, né, com muita força no início dos anos 80, quando eu trabalhava com Christian Galdry. Galdry foi um dos maiores psiquiatras que nós tivemos na América Latina, e eu gerenciei a clínica dele, fui co-terapeuta com Christian. E Christian, na época, falou para mim o seguinte: Alex, a família que você conhece acabou. E eu tomei um susto, né? Falei, como é isso, Christian? Não, acabou. Não vai haver mais famílias heterossexuais monogâmicas no futuro breve, né? Então, ele já estava antevendo o que iria acontecer com a sociedade, passado aí cerca de 4 décadas da fala quase dele, né? Mas, de fato, ele estava certo e o que ele previu começou a acontecer, e nós temos agora uma família caminhando para uma experiência assexuada, inclusive. Então, o que você percebe que vai ser essa família nesse ambiente hostil. E a terceira situação, né, é como nós nos encaixamos no meio disso. Né? Porque, de fato, nós fazemos parte da cena, né? Como ali os militares da base que estavam diante da cena, né? A legislação militar impede que eles saiam, né, da porta do quartel para fora, salvo o ataque, né? Tem que ser atacado, né, com tiros, aquela coisa toda, tentativa de invasão. Então, máximo, pela legislação, digo isso porque eu fui militar, você liga para a polícia ou para o bombeiro pedindo, né, o apoio da polícia e do bombeiro. Não sei se o pessoal da guarda tomou esse cuidado e agiu dessa maneira, mas essa é a orientação da legislação, né? Pedir ajuda às forças auxiliares, porque está acontecendo do portão para fora, né? O problema está acontecendo lá de fora. Porém, nos põe para refletir que muitas coisas estão acontecendo do portão para fora. Essa é a grande verdade. E nós temos uma sociedade como aquela senhora, totalmente desequilibrada, desorganizada, gritando, esperando que alguém a ouça, né? E ninguém a está ouvindo. A verdade é que as pessoas pensam que alguém vai ouvir, e na verdade nós não temos ninguém disponível para ouvir. E a gente viu isso com muita clareza no 8 de janeiro. Não tem ninguém pronto para ouvir e não tem ninguém querendo ouvir. Essa que é a grande verdade. Então, como é que você entende essa mulher? Como é que você entende a família? E como é que você nos entende dentro desse ambiente hostil? Então, como a gente estava iniciando, né, a nossa fala, essa programação ela chegou exatamente ao ponto de neurotizar a sociedade como um todo. Então, a mulher que está num ciclo vicioso de ideias distorcidas, ela já esqueceu, ela já se desconectou com as suas funções. O homem também totalmente neurotizado diante de ciclo vicioso de ideias distorcidas, do mesmo jeito, na mesma forma. Os dois estão cada vez mais distorcidos, longe do seu ideal. Nós somos seres que viemos com um manual, existe um manual. Do mesmo jeito que você, quando compra uma máquina fotográfica, você recebe um manual de instrução, você segue. Agora mesmo, acabei de receber uma máquina para fazer meu café e eu tive que seguir o manual. Nós também temos o nosso manual. E o ser humano ele se distanciou desse manual. E ele negou esse manual. E ele decidiu, por si só, através de ideias megalomaníacas, do iluminismo, do humanismo, de alcançar ele sendo o máximo de tudo e de todos. E uma frase muito importante que eu já reproduzi aqui do filme é que ele coloca exatamente que, do mesmo jeito que nós destruímos os neandertais, vão existir uma outra evolução que irá exterminar o ser humano. E essas programações que estão sendo trazidas e conduzidas por uma dimensão espiritual que utiliza da energia humana para assim se perpetuar, até porque nós estamos vendo todas essas mudanças climáticas acontecendo, e existe um tempo que acontece esses acontecimentos realmente. E a gente tem esses marcadores. Você tem marcadores na própria Bíblia que mostra. Então nós estamos muito perto, muito próximo a algum tipo de acontecimento que está lá registrado, mas que nós, por negarmos, nós não temos nem mesmo esse conhecimento. Então, o objetivo nosso aqui hoje, falando para você que está aqui nos ouvindo, é, primeiro, mantenha-se humano. Segundo, tente encontrar o manual que existe, que está nas suas mãos, para que você possa estar alinhado com o que você realmente é, com quem você verdadeiramente é, encontrando esse sentido na sua vida, para que você possa impactar e verdadeiramente existir, mas esse existir de dentro para fora, você indo para fora, indo em encontro ao alguém que está aí precisando de você. Então, nós precisamos despertar que estamos numa guerra, que essa guerra existe componentes espirituais, materiais, e que ela está neste campo, nós estamos neste campo de batalha, precisamos nos manter cada vez mais humanos, mas resgatando a nossa dimensão espiritual divina, que isso ninguém pode nos tirar. E é isso que nós precisamos, sabe, doutor Alex, apresentar para a humanidade hoje.
para essa sociedade. Alguém colocou a questão de manual, porque você não deixou muito claro, né, mas eu entendo que você está falando da Bíblia, né? Esse Sim, manual, sim. a Bíblia, né? Isso. A palavra de Deus, né? Só para o pessoal poder entender, né? Que eu percebi que alguém ficou meio assim, mas de fato ela está falando da Bíblia, gente, da Bíblia como sendo esse manual de uma relação, de uma paternidade, uma filiação, sabendo que dentro desses princípios você tem um filho bom e você tem um filho mau. O filho mau vai tomar uma coça feia e o filho bom ele vai ter uma vida de dificuldade, mas de apoio desse pai. Desse pai. Então, esse pai vai ajudar o filho bom, mesmo nos momentos de adversidade, que é o momento atual que nós estamos atravessando, né? Uns mais e outros muito mais. Eu não conheço ninguém com menos. Todos nós estamos na cova dos leões. É isso que está acontecendo. Todo mundo está sendo chamado, né, pela fornalha quente. Nós estamos sendo chamados para a fornalha e nós vamos ser provados igual o ouro de Ofir. Né? Então, você precisa estar muito estruturada, né? Estruturado, bio, psico, sócio, espiritual. Né? Então, nós temos que sair dos processos inflamatórios, nós temos que sair dos processos de trauma, ressignificando, reciclando, reclassificando o que aconteceu. Nós precisamos, na parte sócio, diminuir as divergências e trabalharmos pelas convergências. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, Sun Tzu, a arte da guerra. Nós temos que tomar territórios, nós temos que resgatar vidas, ok? E na questão espiritual, nós temos que sair do engano. E o maior engano de todos é a partir do princípio que as coisas vão se ajeitar de uma maneira mágica. Não vai acontecer assim, não Por vai isso é que acontecer e não quando está acontecendo. doutor Alex, eu gosto muito de falar desse manual, porque infelizmente a cultura ocidental, ela coloca muito de maneira muito salvífica, né, e só prevalecendo o Novo Testamento. Quando eu falo manual, gente, é de Gênesis a Apocalipse. Quando você retira o antigo e você fica muito, vamos dizer assim, confiante nessa salvação sem nenhuma ação sua, gerou o que nós estamos hoje vendo, esse esfriamento completo do ser humano diante do outro, diante da sociedade. Então existe sim um manual, mas ele tem que ser um manual do início ao fim. Ele só vai realmente servir para você se manter humano no momento atual, se você realmente utilizá-lo do início ao fim, com o que você deve fazer, como você deve olhar o outro, como você deve se olhar, como você deve proteger a sua família, como você deve proteger o seu corpo, aquilo que você come, daquilo que você bebe, os locais onde você está, os tipos de eventos que você pratica, tudo está ali, está bem explícito. Porém, quando só colocaram o valor, né, no novo, relativizou-se muitas informações ao ponto da gente encontrar hoje uma sociedade extremamente adoecida, porque está esperando, sentada, que tudo vai ser feito, que já foi feito e que ela não precisa mais fazer nada. E eu acredito que É, essa inação é hoje o nosso grande alerta aqui. Sai dessa inação. na realidade, Lano, o que, que a gente tem? Nós temos uma neutralização através de um anestesiamento psíquico. Tá? Então, a galera entrou com uma hack, não é isso? Quando não é um processo de anestesia total, né? Nós temos algumas pessoas parcial inéticas, elas não têm pernas para usar, nem braços para usar, elas até veem a cena, mas se sentem impotentes de reagir porque estão anestesiados. Eu digo isso que eu fiz várias cirurgias, né? Então eu sei bem o que é o efeito da anestesia e eu sei bem o que ela faz na gente. Então, de maneira efetiva, muita informação, tá? Muitos alimentos, eles serviram para criar essa anestesia, sem levarmos em conta as abelhinhas e os abelhados que já estão entre nós. Né? Então, nós temos muita gente destrambelhada porque ela foi abelhada. Essa é a grande verdade. E aí isso está desorganizando a parte bio, a parte psico, a parte sócio, inclusive a parte espiritual. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo para mim como se a alma delas tivesse saído delas. Muita gente falando isso. Não foi um caso, não foi dois, não foi três que falam sobre isso. É como se eu tivesse perdido a minha alma. Então elas estão totalmente, né, insensíveis aos acontecimentos. Provavelmente você que está aí nos ouvindo, você conhece alguém ou já viu alguém falando sobre isso, inclusive, e é real. Isso é real porque eu recebo isso em clínica, isso está acontecendo mesmo, não é história com E, é história com H. Então, primeira coisa que a gente precisa é nos ater a um conceito de reengenharia, bio, psico, sócio, espiritual. Então, zumbis, colocou bem, Nilson, é desse jeito. Então, nós ainda vamos enfrentar
grandes desafios, né? Tem um desafio chegando aí da Índia, temos um desafio da mudança do chinesinho, quer dizer, tudo isso aí está entre nós, né? Nós estamos vivendo isso é real, não adianta a narrativa negacionista, porque é bravata. Então, de fato, é o que a doutora Lana falou, nós estamos numa situação hostil, não vamos usar nem o termo guerra, para a gente não correr o risco da live ficar travada. Então, hostil, o ambiente é hostil. Então, dentro desse ambiente hostil, Lana, né, a tua leitura, né, imediata de atitudes protetivas, né? Como eu posso me proteger? Então, a Bíblia é um bom caminho, né? Eu sempre oriento a ler o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, 3 vezes em voz alta, depois um Salmo, um Provérbio, um Eclesiastes, depois ir para o Novo, depois vir para o Velho. E aí, a Bíblia abre igual um 3D na cabecinha da gente, porque tratei a alma, tratei o caráter, entendi o propósito, entendo o Evangelho, as boas novas, eu entendo as doutrinas das cartas apostólicas, eu entendo a revelação dos últimos dias, e quando eu volto ao Velho, eu entendo do Gênesis até Zacarias, se não falha a memória, né, que é o último ali, né, não, Malaquias, né, Malaquias é o último, Malaquias, até Malaquias eu vou tendo agora os históricos, os proféticos, e eu vou entendendo por que está dando tão ruim no momento atual. Tá? Entender é o primeiro passo, conhecer é o segundo, discernir é o terceiro, e o ponto alto da história é o bom senso. É saber dizer, ó, isso aqui me cabe, isso não me cabe. Apóstolo Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ele já coloca ali a dica, né? De que eu posso estar exposto e eu posso renunciar àquilo que o meu entendimento agora, o meu discernimento, me coloca como sendo algo que vai me causar dano. Então, como viver essa vida agora, Lana? Principalmente nessa expectativa desses próximos 7 anos, por causa dessa bendita Agenda 2030, que está gerando uma agonia na galera, esse 31 de outubro, esse alinhamento, né, que pela primeira vez a galera que pratica, né, a treva, o oculto, eles vão fazer uma invocação coletiva, isso não tinha sido feito ainda, e vai acontecer agora em 31 de outubro, quer dizer, todas as forças ocultistas, eles vão se alinhar para fazer uma grande invocação. E isso é o que está em curso, e a gente percebe já aquele agitar, né, que acontece, né, na fazenda quando uma ameaça se aproxima. A gente percebe, né, que o que está ali dentro, os animais, a própria natureza, começa a gritar que algo está por vir, né, algo grave está por vir. Né? Essa é a sensação, isso vem sendo falado já por várias frentes a nível de internet, né? E eu me coloco também com mais um a alertar sobre isso e a necessidade do pessoal praticar o jejum, praticar a oração, praticar o clamor por si mesmo, por sua família, ok? Para a gente poder mudar a bendita da atmosfera que está tóxica, ácida, nociva e abusiva. Então, como é que você enxerga esse nível de hostilidade? Como é que você percebe esse nível de hostilidade? E o que você sugere como medidas para que as pessoas se tornem mais equilibradas no meio de todo esse desequilíbrio atual? Então, nossa frase para você hoje refletir é: lembra-te de quem tu és. Olha. Lembra-te de quem tu és. Apesar de toda essa apresentação que nós fazemos aqui sobre, inclusive, essas duas linhagens, né, que o Dr. Alex apresentou, o filho bom e o filho mau, você tem que lembrar de quem tu és. Sendo tu bom, agindo tu bem, conduzindo-se no caminho, o que é que vai acontecer com você? 10.000 caem de um lado, 1.000 cairiam do outro. Por quê? Porque isso é a verdade. A verdade é que a luz, ela vai iluminando todas as trevas. Então, esse é o nosso papel hoje, de você fazer com que, encontrando o seu sentido de vida, você consiga superar, inclusive, os condicionantes biológicos, físicos, espirituais, emocionais, sociais, porque existe em você uma dimensão muito superior. E se você estiver alinhado, e aqui a gente trabalha exatamente isso, a nossa clínica, o nosso olhar fenomenológico é impulsionar você a lembrar sempre de quem tu és. Então, a gente tenta exatamente mostrar esse direcionamento como uma bússola. Né? Nós precisamos nos encontrarmos como o nosso eu maior, o nosso eu superior, a nossa dimensão espiritual. E é ela que vai nos proteger, é ela que vai nos guiar e é ela que vai, concomitante com todos os acontecimentos, nos livrando de todo o mal, doutor Alex. O Antônio colocou aqui como enfrentar o mal se não temos poderes. Né? Na verdade, Antônio, nós temos e muito. Nós não temos a consciência desse poder. Isso é fato. Jesus diz algo incrível: se você estiver nele, aí as palavras dele estiverem em você, você vai pedir o que você quiser que você leva. Olha o quanto isso é grave. Né? A outra passagem, ele chega ao ponto de dizer o seguinte: ó, vocês vão fazer o que eu fiz e vão fazer mais.
Então, se a gente não está andando na água, o problema é nosso. Se não estamos multiplicando pão e peixe, o problema é nosso. Se a água não está virando vinho, o problema é nosso. Porque falta na gente fé. Falta na gente fé. Então, se você tiver a fé de um grão de mostarda, você vai ver uma montanha voando. Eu falo muito para o pessoal que o dia que eles verem a montanha aqui da minha região voando, sou eu, né? Porque eu estou buscando exercitar essa fé. Né? Eu quero acreditar sem ver. Eu quero acreditar sem pensar. Isso que é importante. Sabe o que acontece, doutor Alex? A existência da espiritualidade em nós, ela é intrínseca, faz parte da nossa formação, porém ela foi, por conta das ideologias que a gente apresentou agora há pouco, ela foi distorcida. Então, as pessoas não conseguem entender que o nosso inconsciente, ele é espiritual. E a partir do momento que você entra, né, em busca desse sentido, de lembrar de quem você vai começar a trazer o teu inconsciente espiritual para a ação. É isso que o doutor Alex está colocando. Ele está realizando através de lembrando-se sempre de quem ele é e colocando que ele pode até mesmo chegar e falar para a montanha, vai de um lado para o outro. E nós temos essa realidade em nós. Só que as ideologias foram distorcendo isso. E, infelizmente, é por isso que eu não consigo hoje colocar, por exemplo, que uma igreja, um templo, um local vai trazer isso para o ser humano. Por quê? Porque eles foram contaminados por essas ideologias, infelizmente. Então, hoje, a gente tem que trabalhar aqui. É por isso que nós estamos aqui, entendeu, doutor Alex? Não, e até, Lana, se nós ampliarmos isso para vocês entenderem com muita propriedade, né, você precisa começar por exercícios simples. Eu sempre ensino isso nas minhas mentorias. Né? Comece do simples para você chegar no complexo. Muita gente quer o contrário, né? Ele quer começar do complexo e aí ele se decepciona porque o simples não está em movimento. Então, vamos começar a exercitar essa fé nas coisas mais simples e você vai se surpreender com o que vai começar a acontecer na sua vida, né? Porque, exemplo, eu preciso de uma porta de emprego, tá? Eu não arrumo emprego. Mas você não está arrumando emprego porque, de repente, você tem que ser empreendedor e gerar empregos. Por isso que você não tem emprego. Porque você precisa entender a unção que estava na vida. A unção de Jacó. A unção de Jacó. E na unção de Jacó, Jacó trabalhou para Labão, que é um ladrão, e Labão, ladrão, mudava a regra e Jacó prosperava, né? Então o patriarca Jacó, ele prosperava em meio à mudança de regra de Labão, que é ladrão, né? Labão é ladrão, né? E ele prosperou e muito, né? Trabalhando para Labão, a ponto de ficar mais rico do que Labão, inclusive, né? E abrir mão daquilo que seria a herança que estava na mão do irmão Esaú, no encontro deles. Então, na realidade, se você entender o conceito da bênção, você vai entender a imaterialidade da bênção e da fé. Jesus, né, ele garantiu que o que você abençoar nele vai estar abençoado e amaldiçoado nele vai estar amaldiçoado. Ele fez isso com a figueira, né? Uma passagem muito interessante. A figueira, ela não tinha frutos e Jesus a amaldiçoou. No dia seguinte, quando eles por ela passaram, ela estava seca. O texto diz que ela estava seca e isso surpreendeu os apóstolos, né? Tendo visto que aquela figueira estava seca, sem vida, né? E que no dia anterior ela tinha vida, mas não gerava vida. Jesus diz, numa das passagens também, algo muito interessante, que se você está nele, enxertado, e você não dá fruto, você vai ser arrancado pelo Pai e ser lançado nas chamas. Observe isso, né? Então ele fala de um processo de limpeza. Quem mexe com agricultura, quem gosta, né, de ter árvores frutíferas em casa, de tempos em tempos nós fazemos isso. A gente vai lá e corta os galhos que não estão, né, dando o quê? Fruto. A gente pratica poda, né? E esse material é para ser o quê? O fogo, para ser queimado, ok? E você precisa abrir agora a sua mente, abrir o seu coração, para você entender exatamente o que nós estamos atravessando, né? E vamos atravessar no presente tempo, né? E sabemos lidar com as situações que vão se apresentar, porque são situações adversas, são situações hostis, são situações de injustiça, situações para você passar raiva, e se você for tomado de raiva, vai dar ruim no teu fígado, vai dar ruim no teu baço, vai dar ruim no teu pâncreas, vai dar ruim na tua tireoide. Olha o que eu estou dizendo, você vai arrebentar
com a tua imunidade, você vai alterar a tua estamina. Então, não passe raiva, passe um chá, passe um chimarrão, passe um tererê, ok? Vá fazer um bom café, prepare um suco, bote um pouquinho de farelo de trigo, corram da aveia. A aveia virou problema hoje, a aveia, né? Eu já falei, eu acho que uma ou duas lives sobre isso, já quero deixar aqui mais um alerta. Corram da aveia, procurem na internet o que está acontecendo nos Estados Unidos no que tange a aveia. Né? Todos os que estão trabalhando com aveia nos Estados Unidos estão sendo processados por processos, inclusive milionários, pelo dano ao organismo humano por causa de um bendito agrotóxico que se utiliza nas pragas do cultivo. Então, gente, a coisa é real, tá? Não é a carochinha, ok? Está acontecendo e você precisa se realinhar. Por isso, eu venho falando das hortas comunitárias, vocês produzirem os bichinhos de vocês, ok? Montar as cooperativas, para quê? Para você ter uma segurança alimentar com o mínimo de condição de fazer a sua travessia por um período de tempo até que o resgate venha, porque a gente espera um resgate a qualquer momento, essa que é a grande verdade. Mas enquanto o resgate não vem, nós temos que sobreviver com inteligência na trincheira. Isso é muito importante, né? Professor Alex, o senhor estava falando do fazer o simples, né? Eu digo sempre que o simples é o mais difícil, né? Você vai fazer uma comida simples, ela é muito mais saborosa, muito mais gostosa do que aquelas extremamente elaboradas. Mas ela é simples e ela é bem complicadinha de fazer porque ela é simples, mas para ficar gostosa, você tem que colocar um tempero nela, que é o amor, né? E hoje eu percebo que o que nós precisamos, junto com o amor, junto com fazer simples, é a verdade. Por isso que nós colocamos aquela mentoria de você passar 21 dias dentro da verdade. Mas é a verdade absoluta. Verdade absoluta significa nenhuma mentirinha branca, nenhuma mentirinha fácil para facilitar o seu dia, tipo, ai, como você está bonita, ai, tudo bom, querida, como você é maravilhosa, quando você não acha nada disso, mas você já está naquele processo vicioso, né, de passar essas informações, onde eu vejo muito isso nas igrejas, sabe? Muito. As pessoas, elas têm se revestem com essas mentirinhas clássicas, mentirinhas brancas, e elas vão reproduzindo. E elas ficam reproduzindo esse comportamento e ensinando para as suas crianças. Ou seja, nós estamos vivendo numa sociedade extremamente hipócrita, baseada em mentirinhas brancas. Então, o nosso objetivo aqui, para que você que queira realmente um resultado, fica 21 dias, né, nesse processo. E depois arrasta isso para a tua vida. Para que você fale sempre o sim, sim, e o não, não. Estou gostando, não estou gostando, não estou gostando. E que você se desapegue desse papel de querer sempre estar sendo validado pelo... Ok, muito bem colocada essa questão da falsidade, né? Nosso horário aqui já deu uma disparada, Lana, muito obrigado. Dá o contato da Lente Interior para o pessoal lá do Instagram, aqui do YouTube. Como é que eles te acham? Então, nosso Instagram é o Lente Interior e o canal é Lente Interior por Lana Valentim. O nosso WhatsApp é 81 999 79 0070. E estamos aqui com o objetivo de levar as pessoas a encontrar esse sentido da vida, que vai fazer com que você se mantenha não apenas humano, mas o humano que você realmente é. Ok. Então, a doutora Lana está lá no Recife, faz também atendimentos online. Vou deixar aqui a lista de transmissão nossa, o zap 21 995 31 34 49, o zap o 21 995 31 34 49. Se você não pegou o contato da doutora Lana, você pode me pedir, a gente manda para você, ok? E nós estamos aqui nessa frente, né, pró-Nordeste e pró-Brasil, essa frente pela vida, tá certo? Então, você que é do Nordeste, vem estar comigo lá no Recife, ok? Pressione a doutora Lana para ela poder botar lá a tenda na praia, tudo liberado, mesa de fruta para a gente, nos 50 anos, patrocínio do Bruno. Bruno vai ser um patrocinador disso aí. E com a vantagem, nós temos o filho da doutora Lana como chefe de cozinha internacional. É chiquérrimo. Parada não é pequena, não, já. O negócio vai ficar pequeno, Recife vai ficar pequeno, nesses 50 anos aí, em cima disso, né? Vai ser importante, vai ser bom podermos estarmos juntos aí, né? Não só nessa comemoração, mas principalmente na implantação dessa base, desse núcleo de acolhimento humano na cidade do Recife. Então, vem estar com a gente.
nos apoiem nesse esforço. Precisamos de patrocinadores, além do Bruno, coitado, porque o Bruno já carrega um monte, né? E a gente quer botar mais peso em cima do Bruno. Meu Deus, Jesus! Né? Então, vamos ajudar o Bruno aí. Diga que você quer estar com a gente, né? Diga que você é patrocinador também, quer ajudar nesse evento, porque nós precisamos de ajuda, gente. Nós só vamos conseguir caminhar, né, com a ajuda de vocês. Tudo que nós estamos fazendo na Europa é a mão de Deus, nos Estados Unidos é a mão de Deus. Pessoas estão exercendo generosidade, liberalidade para poder nos acolher e acolher o que nós estamos trabalhando. Né? Então é dessa maneira e a gente conta com vocês. A gente conta com vocês. Lana, obrigado aí. Dá um Beijo abraço e grande. Bruno aí na família. Fique com Deus. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.